A verdade é que muitas vezes você não vai ser valorizado. Mesmo que você entregue esse valor, você não vai ter esse valor ou esse reconhecimento de volta. E você tem que ter maturidade para entender isso, que cada um dá exatamente aquilo que tem. Então, quando as pessoas se enchem de valor e se enchem de amor, elas tendem a construir relações baseadas nisso, do que elas se encheram. Tem muita gente traumatizada e magoada ainda com a própria trajetória de vida, com a própria infância. Tem gente que ainda não resolveu muitas questões de infância e da trajetória de vida, de coisas que fizeram para elas. E isso está ecoando ainda de forma negativa nas mentes. Então a gente tem que se encher daquilo que a gente quer passar para outras pessoas. Porque a gente passa, querendo ou não, aquilo que a gente está cheio. Então se a gente está cheio de ódio, de mágoa, de rancor, é isso que vai transparecer, quer você queira ou não. Nem o melhor ator do mundo, ele vai conseguir fingir para sempre e a todo momento de que ele está cheio de amor para transmitir, para dar. Não vai. Não é assim que funciona. Então cabe a você romper com aquilo que você quer romper, com aquilo que você precisa romper, para que você comece a fazer de forma objetiva e concreta as mudanças que você precisa fazer no seu ser, no seu íntimo. Sem se preocupar com o que vão pensar, com o que vão achar, com o que vão dizer. Como eu digo, seja onde for, seja no ambiente profissional, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar. Entende? Cabe única e exclusivamente a você. Para que você não repita ciclos negativos na tua vida. É como eu falo vez ou outra, eu acreditava até dado momento na minha vida, eu posso afirmar isso, que eu acreditava, eu não sei exatamente quando que isso começou a mudar. Faz tempo, mas justamente o mudar, ele é um processo. Não existe exatamente essa coisa que falam muito, sabe, de virada de chave. Eu também uso muito esse termo às vezes para simbolizar o que a gente quer passar, a ideia que a gente quer transmitir. Mas mesmo a virada de chave, mesmo a mudança de mentalidade, é um processo, não é de uma hora para outra, porque a gente não é máquina. Não é literalmente uma virada de chave, é um momento, não compreende um momento, compreende um período. A mudança de mentalidade é a virada de chave. Você dá início a esse processo que para uns pode ser mais rápido, para outros vai ser mais devagar. Esse tempo é diferente para as pessoas. Ele está muito ligado à maneira que você e só você conduz esse processo. A maneira que você se doa, se aplica e se nutre de conhecimento, informações e sentimentos para fazer essa mudança. Que, como eu disse, cabe única e exclusivamente a você. Falando de não reconhecimento, eu sempre lembro, é inevitável. Eu tenho, eu diria, dezenas, talvez centenas, talvez eu tenha até centenas, mas aí tem que catalogar mesmo. Tem que puxar na gavetinha que a gente tem aqui, ir lá na informação correta, onde é que está armazenado, e puxar as informações. Mas eu tenho uma das minhas experiências de vida que essa foi em ambiente de trabalho. Eu trabalhava numa empresa que é uma rede de... Quem me conhece sabe onde foi. Eu trabalhava numa empresa que é uma rede de lojas. E é brasileira. E eu comecei trabalhando lá no estoque. E no estoque é bem puxado, porque você não é exclusivo. Eu não sei se em algumas empresas é assim, mas lá pelo menos não era.
você trabalha no estoque, você não é exclusivo do estoque. Inclusive você vai ser, em qualquer setor, um faz tudo. É assim que funciona até hoje nas empresas de um modo geral. Eu trabalhava no estoque, e quem trabalhava no estoque trabalhava também descarregando o caminhão, que chegava quase todo dia. Eventualmente ele não vinha porque, por exemplo, se ele vai num dia muito lotado e vão 2 caminhões muito lotados, é possível que no dia seguinte não tenha carga, porque já foi tanta carga no dia anterior que não precisa ir no dia seguinte. Então às vezes tinha esse espaço de 1 até 2 dias sem chegar caminhão. Então trabalhei muito tempo no estoque, descarregando o caminhão, levando para o estoque, arrumando nos setores adequados para aquela mercadoria. E aí era um gerente que eu tinha nessa época. E aí o gerente, com o passar do tempo, vendo... Porque um bom gerente, ele vai avaliando, se preciso for, avaliando e analisando. E aí, num dado momento, eu vou tentar ser mais objetivo com a história. Num dado momento, esse gerente percebeu que seria melhor, não para mim, né, mas para a empresa, que eu trabalhasse dentro da loja, com a parte mesmo de vendas. E vale ressaltar que sim, a gente trabalhava diretamente com vendas. De que forma? Quando o cliente compra na loja, a gente trabalha diretamente na venda, auxiliando aquele cliente ou uma dúvida que ele possa ter com algum produto. E eu trabalhava na parte de áudio e vídeo, que de certa forma é um pouquinho mais complexa, porque, por exemplo, se você chega para comprar toalha de banho, não tem complexidade nenhuma. No máximo o cliente pode querer saber se tem mais daquele produto, que de repente não tem mais ali no setor. Aí ele pode querer saber se tem mais daquilo no estoque. Então, se você trabalha na parte ali da loja, você vai consultar quem trabalha no estoque. Tem mais desse produto aqui? Ou até às vezes você, se tiver com tempo ali, você pode ir diretamente, você mesmo, tendo acesso lá, você vai lá e verifica. Se você já tiver um conhecimento, como eu tinha, porque já tinha trabalhado no estoque, então eu tinha essa habilidade de poder consultar por conta própria. Agora, muitas vezes a pessoa nunca trabalhou no estoque, então já fica mais complicado para ela. Como é que ela vai? Onde é que ela vai procurar? Então ela consulta a pessoa do estoque. Então eu fui para a loja, para o setor de áudio e vídeo, que eu disse que é mais complexo porque muitas vezes o cliente quer informação sobre o produto. Sobre uma câmera, sobre um DVD, sobre uma TV, que tipo de tela, as entradas que tem, essas coisas que as pessoas geralmente querem saber a respeito do produto que vão comprar ali. E a outra forma de vendas era a venda pelo captador de vendas, a venda que você fazia para o cliente de um produto que não tinha em loja, mas para ele receber em casa ou retirar na loja. E isso era quase que exigido pra gente, para que a gente tinha uma meta ali de venda mensal por captação, para o cliente receber em casa ou retirar na loja. E isso literalmente é uma venda, mas a gente não recebia comissão, essa loja não trabalhava com comissão, era salário fixo e ponto. Então eu tinha lá a minha maneira de vender, eu fazia da forma que eu achava melhor e funcionava, e eu fui durante alguns meses, eu diria. Tinha uma oscilação, né? Mês tal você não era o top 1 ali, era outra pessoa, envolvia muitas vezes folgas, e aí se você folgava, por exemplo, num dia que a loja estava lotada, então quem estava lá estava com essa vantagem. Mas como eu disse, não por ganhar a comissão, simplesmente para atender um requisito que a empresa colocava pra gente. Então eu já fui o número 1 em vendas, por captação de vendas, diversas vezes. Meu nome estava no ranking direto entre o top 3. Então eu acredito que eu fiz, até o momento em que eu estava realmente me propondo a ser bom ou excelente naquilo que eu fazia, como geralmente eu faço, já deixei de fazer diversas vezes, enfim, por questões mesmo, eu acho que
talvez ambiente, convívio, emocional, enfim. Essas coisas que acontecem com todo mundo, eu acho. Então, mas eu estava sempre lá fazendo o que eu era pago para fazer, fazendo da melhor forma. E como eu disse, eu tinha esse gerente na época. E aí, em belo dia, como muitas vezes, eu fiquei lá quase 4 anos. Aí, em belo dia, trocou de gerente. Nessa época, eu cursava Direito, que eu tranquei exatamente na metade do meu curso, vi que não era o que eu queria para minha vida, essa área do Direito. Também foi uma época complicada para mim, emocionalmente falando, psicologicamente falando. Era no campo da vida como um todo. Tudo que você considera, se fosse em outra época, eu tivesse concluído essa de postura, de curso de direito, de comportamento, mas enfim, de pensamento para você adotar. Eu não fico remoendo também, você vai encontrar pensando, quer você queira ou não, se eu tivesse concluído, se eu tivesse feito o que quer que seja que você está fazendo hoje da tua vida, eu sempre preferi, já foi uma escolha, já está sendo uma escolha. Sabe quando diz na lei, talvez quando eu recobrava tem a lucidez, uma pé no chão, eu sempre preferi pensar, ninguém está livre, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? Não sabia voltar atrás. Que aquela lei, o que eu posso fazer agora para dar uma continuidade positiva por isso? Porque muitas vezes para outras pessoas parece assim que é o fim do mundo. Hélio Couto, quem eu gosto bastante, desistiu da mesma coisa com as leis universais. Eu desisti das leis da física. Por exemplo, uma outra lei de trânsito, tem alguma outra área? Por exemplo, se você pega o teu carro, tem alguma atitude que eu possa adotar, e vai a 100 por hora, vai impactar positivamente a minha vida? Tem diversos. Tem pra mim, tem pra você, ou você morre, ou você mata alguém, diversas posturas que a gente pode adotar que vão impactar positivamente a nossa vida. De dizer, eu não sabia que era contramão. Como assim não sabia? Pode ser que de fato você tava, sabe, ou alcoolizado, ou drogado, ou não sei, ou muito no mundo da lua, e não soubesse. Mas isso não te livra da pena. Isso não te livra de responder por essa atitude. Se você já dirige, se você transita, se você tem um veículo, você é obrigado a estar atento nas leis de trânsito. Você pode até dizer que eu não sabia que existe, mas então que autoescola que você fez? Que autoescola é essa que você fez para dizer que não sabia que existem leis de trânsito? Não tem escapatória para isso. Então eu trabalhava nessa empresa, estava cursando Direito na época, e aí veio um novo gerente que também fazia Direito. E sabe aquelas coisas que... tem uma frase que diz assim, as pessoas das quais você se aproxima, então as pessoas de um modo geral, elas vão te dizer quem elas são. Elas estão loucas para dizer quem elas são. Então você quer conhecer alguém? Escuta essa pessoa. Só escuta. Se você quer realmente conhecer, quer perceber quem são as pessoas, quando for conversar com elas, fique atento ao que elas dizem. Fique atento do que elas acham graça. E fique atento, de um modo geral, ao que elas dizem. Porque elas te dizem, mesmo que elas não queiram dizer, mesmo que elas finjam, às vezes com maestria, ser outra coisa, tem vários momentos que elas dizem. E aí cabe a você estar atento a essas contradições. Então uma coisa que eu percebi em um momento que eu atentei para isso, talvez eu nem estivesse tão atento, mas depois eu fui processar a informação e aí eu percebi algo no mínimo estranho. Que eu percebia o seguinte, esse gerente, ele cursava Direito e ele também estava mais ou menos, ele cursava em outra faculdade, diferente da minha, mas ele estava mais ou menos no mesmo período, talvez um para mais ou um para menos, não lembro. Eu fazia na época na Cândido Mendes e eu acho que ele fazia na Estácio, mas isso é só um detalhe. Então o que eu percebi num dado momento era que aparentemente ele poderia ter
o pensamento por algumas condutas, de pensar assim, pô, eu sou gerente, eu faço direito. Esse cara aí, quem esse cara pensa que é pra fazer direito? Entende? Eu sei que vocês entendem. Era algo nesse sentido. O que pra mim era muito estranho. Hoje já é mais normal, porque hoje, quando a gente expande a consciência, expande o entendimento, a gente vê que o mundo é muito cheio dessas coisas. É muito cheio dessas coisas. E aí o fato é que eu tava noivo da minha esposa, tava prestes a casar e tal. Casei num fim de semana, que era a minha folga. Nem precisei acordar nada com a empresa, porque já era minha folga. Casei, beleza. Eu iria viajar uma semana depois, para passar, acho que uma semana viajando. Não sei se foi mais que isso, mas acho que uma semana mesmo. E o que acontece? Eu acordei isso com a empresa, lógico que com o gerente, né? Mas ele responde pela empresa. Esse gerente que tinha sido, né, trocou, esse que fazia direito. Eu falei, não vou falar aqui o nome dele, mas eu falei, cara, não falei cara, falei o nome. Eu falei, cara, é o seguinte, ó, mês tal, isso muito antes. Eu falei, mês tal eu vou casar. O que a gente pode fazer para que eu compense os dias que eu quero viajar uma semana, 7 dias. O que a gente pode fazer? Aí ele falou de pronto, não, o que a gente pode fazer é cortar as tuas folgas, você fica aí um tempo sem folgar. E eu não apenas compensei os 7 dias de viagem. Ele, como assim, eu entendi, né? E até aí tudo bem, não acho nada demais. Mas como seria para a empresa sair ganhando, não eu sair ganhando, né? Eu só queria os 7 dias. Como era para a empresa sair ganhando, eu compensei provavelmente, vou falar aqui sem medo de errar, eu compensei provavelmente entre 20 e 30 dias, porque cortou todo, eu fiquei sem folgar meses. Eu fiquei sem folgar, você pensa, uma folga por semana, um domingo por mês. Eu fiquei meses, isso foi muito anterior ao meu casamento. E aí eu fiquei sem folgar esse tempo todo e fazendo hora extra. Tome hora extra, meu irmão. Tem dia que a gente chama de, quem trabalha assim, né, em comércio, a gente chama de dobra. Então tinha dia que eu dobrava. Entende? Só que a dobra é o seguinte, a dobra compreende, porque por lei você não pode trabalhar 14 horas. Então, 16 horas, acho que 16 horas. Então, se você trabalha 8 horas por dia, né, 7 com 1 hora de almoço, eu não podia fazer 14 horas de trabalho. Então, a dobra compreendia, salvo engano, espero não estar enganado, mas a dobra compreende a 12 horas de trabalho. Então trabalhava, tinha dia que 12 horas trabalhando. Aí casei, beleza. Aí quando passou a semana, quando chegou um dia antes, porque a gente estava ali todo dia junto e tal, ele perguntava, e aí, o casamento? Ah, foi tranquilo e tal. Beleza, quando chegou um dia antes do dia que eu iria viajar pra lua de mel, aí eu falei aí eu fiz questão, né, pra não sair assim, parece que sumiu, né? Até porque tinha gente que não sabia, tinha colega de trabalho que não sabia, muita gente que era mais próxima sabia que eu tinha casado, ia viajar e tal. E aí eu cheguei pra ele na sala da gerência e falei, opa, tudo bom? Ó, só pra te lembrar, tá? Daqui a pouco eu tô indo pra casa, né? Só pra te lembrar que amanhã é o dia que eu vou viajar. Aí ele, vai viajar? Olha, eu entendo que ele podia ter muitas atribuições e coisas na cabeça para não lembrar assim de cara. Até aí, beleza. Ele falou, vai viajar? Mas vai viajar pra onde? Como assim? Eu falei, não, lembra que eu fiz as horas, fiz os dias e tal, vou viajar amanhã pra lua de mel e tal, não sei o quê. Não, cara, não. Não tem como. Eu falei, mas como assim não tem como? A gente não fez o acordo que eu compensaria? Fiz as dobras, fiz os dias. Não, mas não tem como. Tem como amanhã é um dia super cheio e nesse momento da empresa, da loja aqui, não tem como você viajar. Aí eu falei pra ele assim, cara, na minha mente, ó, tava resolvido já. Aí eu falei pra ele assim, tá bom.
Então tá bom. Então tá beleza. Aí ele, tá bom? Tá bom. Desci, tinha mais, acho que 1 hora pra cumprir ali, cumpri minha hora, fui pra casa, meu irmão, viajei. Viajei, tranquilo. Eu não tinha, acho que nessa época, não, já tinha celular sim. Acho que o que não tinha era smartphone, talvez. Como hoje em dia, smartphone moderno assim, não tinha não. E aí viajei, de boa, sem peso nenhum na consciência, sabe? Quando tu viaja assim meio incomodado, não tava incomodado. Eu não tava nem incomodado com o fato de repente eu voltar e o cara me desligar. Porque eu tinha plena convicção, sabe? Pra mim era muito claro, muito tranquilo que um emprego igual aquele eu conseguiria com tranquilidade. Com tranquilidade. Eu tinha essa certeza, essa convicção. Então não estava me incomodando o fato de que, se eu voltar e me desligarem, eu acho que seria uma bênção, na verdade. Seria uma bênção. E olha só o que o cara me falou. Aí eu voltei, né? Passou minha semana, eu voltei. Muitos colegas assim, né? Quem sabia que eu tava de boa, mas quem não sabia pensa que você tá faltando, né? Não sabe das coisas. Eu voltei, aí ele já me chamou na gerência e falou, pô cara, falei com você e tal, você viajou? Eu falei pra ele, meu irmão, olha só, eu fui cumprir o que a gente acordou. Se você não tem palavra, cabe a você resolver isso com você mesmo, não cabe a mim. Falei pra você ali que tava de boa, pra gente não ficar naquele conflito, naquele bate-boca, porque eu não tinha razão pra bater boca com você. Eu tinha um acordo que nós fizemos, eu fiz dobras e fiz horas e fiz dias de trabalho superiores, então eu dei resultado pra empresa, eu dei lucro pra empresa, e aí você quer me tolir do direito de viajar? Uma coisa que a gente tinha combinado? Sem chances. E aí ele falou, então é o seguinte, eu não vou te mandar embora. Mas ele não ia me mandar embora, uma coisa que eu aprendi depois, eu não sabia nessa época. Ele não ia me mandar embora porque me mandar embora também seria negativo para ele. Eu não sei exatamente em que esfera, talvez, financeira, de ganhos nos lucros da empresa, isso afeta ele, mas eu acho que afeta de alguma forma. Mas tem uma outra questão, se ele me desligasse da empresa naquele momento, ele ficaria com menos um funcionário para fazer toda a escala que tem que ser feita de trabalho ali, de folgas, e a empresa não vai repor isso para ele de cara naquele momento. Mandou embora? Contrata outro, a gente tem um para colocar no lugar. Não é assim automaticamente. Então ele falou para mim, olha, eu não vou te mandar embora, porque para você seria um presente. Ó, a petulância do cara. Para você seria um presente, então eu não vou te mandar embora, mas eu vou trocar o seu horário. E pra mim não foi exatamente a pior coisa do mundo ele trocar o meu horário. O cara me colocou, eu tive que trocar de horário na faculdade, né? Então isso, não sei se isso ficou automaticamente claro pra vocês, mas eu acho que ele talvez pensou que isso me prejudicaria de alguma forma, né? Mas não exatamente. Eu troquei de horário na faculdade, eu fazia faculdade à noite, passei para amanhã, porque o meu horário na loja passou a ser de 4 da tarde à meia-noite. A loja fechava meia-noite. Então passei meu horário para amanhã, quando saía da faculdade já almoçava por ali, eu ia almoçar no shopping, aí dava para matar um tempo bem longo, ia para a loja. 4 horas, meu horário de entrada, meia-noite, horário de saída. Só que eu nunca mais fui naquela loja, não. Ou pelo menos durante a gerência dele, porque depois de algum tempo trocou de gerente, mas durante a gerência dele eu nunca mais fui o mesmo funcionário, aplicado, proativo, sabe, que fazia mais do que eu podia para realmente atingir um nível de excelência ali. Esse cara, tu vê, né, como é que as coisas são. O tempo passou, mais um tempo, fiquei ali fazendo o feijão com arroz, cumprindo os meus horários. Lembro perfeitamente que tive assim, situações que não estava realmente afim de ir para aquele lugar, sabe? Não estava, num dia específico, faculdade ali, eu falei, cara, hoje eu não tô na vibe. E eu simplesmente não fui. E aí ele me chamava na gerência,
pô, cara, tu faltou, que não sei o quê. Eu falava pra ele, é contra a lei trabalhista eu faltar? Não, mas você tem que ter um atestado, senão você vai ter essas horas descontadas. Eu falei, pode descontar. Eu falei, fica à vontade, pode descontar. É a lei. Descontar, então você pode descontar, porque eu não vou também ficar arrumando atestado, não. O dia que eu tiver realmente mal de saúde e tiver que pegar um atestado, eu pego de boa. Agora, quanto a descontar, você pode ficar à vontade, pode descontar. Não tem nenhum problema. O tempo foi passando e digamos que o clima até melhorou entre a gente ali. E aí um belo dia o cara me abriu, me concedeu ali a possibilidade, a mim e a outro camarada, de fazer uma prova interna, porque essa empresa tinha... Isso era legal. Tinha essas provas internas que você podia... Eu poderia, se a empresa quisesse, se a empresa realmente quisesse, essa é uma empresa... Porque essa empresa é brasileira. E é carioca. Essa empresa é aqui do Rio... Ela nasceu aqui no Rio de Janeiro. E tem unidades em alguns estados do país. Não em todos. Mas acho que tem Vitória, não sei se tem na Bahia, São Paulo, não sei se tem, mas aqui no Rio tem bastante. Essa empresa, se ela quisesse e eu tivesse, claro, apto para isso, eu poderia assumir um cargo de gerência, um subgerente, para posteriormente ser um gerente e tudo mais. Aí ele abriu essa possibilidade de eu fazer uma prova interna, eu e outro camarada. A prova interna basicamente era como se fosse uma prova de concurso, não tão puxado, dependendo do concurso que você fosse fazer, mas era uma prova de conhecimentos gerais, língua portuguesa, matemática. Era uma prova que você fazia na gerência, na própria loja. Então fiz a prova, uma prova escrita, eu e outro camarada. E a questão é que eu e esse camarada passamos na prova. Eu tirei uma nota um pouquinho superior a desse camarada, que também era gente finíssima, inteligentíssimo. Hoje ele é professor de história. Eu encontrei ele uma vez. Encontrei ele gravando um vídeo uma vez. E gente finíssima, Fábio. Ele é professor de história hoje. Não sei se é do município ou do estado, mas é professor de história. E aí a questão é que a gente nunca ganhou essa promoção. Sabe, a gente fiquei sem entender, cobrei algumas vezes, falei, e a prova, cara? A prova? Nada, nunca rolou. Ele saiu da loja, foi para outra loja, entrou um novo gerente, e aí o novo gerente sempre se reúne com as pessoas, quer conhecer os mais interessados, né? Querem conhecer um pouquinho de cada um. E eu passei para esse gerente, falei, olha, a minha realidade aqui é a seguinte. Então resumi para ele a história, falei, olha, eu não tenho mais o menor interesse de continuar aqui, porque já aconteceu isso e isso, eu fiz uma prova, a prova tá aí, não tem mais validade essa prova? Vocês não podem me dar a promoção que cabe a essa prova que eu fiz? E aí eu nem lembro o que ele falou, mas promoção nenhuma aconteceu. E eu falei pra ele, ó, pra mim é só a empresa me desligar mesmo. Eu não vou pedir pra não perder os meus direitos, não tô tão desesperado assim pra sair fora, mas eu gostaria muito, por tudo que eu já fiz aqui, que a empresa me desligasse. E mesmo assim não foi esse gerente que me desligou. Ele ficou um tempo na loja, entendeu a minha posição, mas saiu da loja, aí veio uma mulher para a gerência, passei as mesmas coisas para ela, porque ela também procurou conhecer cada funcionário. Na loja devia ter cerca de, talvez 35 funcionários total, eu acho. E aí procurou conhecer, eu falei pra ela minha posição, não quero mais continuar aqui e tal. Também ela não me desligou. E fazia de tudo para que eu permanecesse. Não, fica. Não tem. E a prova que eu fiz? Vão me dar a promoção? Ah, não vão? Beleza. E aí veio um outro gerente, depois de um tempo, o que finalmente me desligou. Mas me desligou muito a contragosto. Por aquela questão que eu falei, né? Que eles perdem alguma coisa, não vão ter essa reposição automática. E esse gerente, ele tentou, no episódio, eu pelo menos entendi assim, ele tentou me dar uma sacaneada. Porque esse cara me chamou um dia na gerência pra falar assim, que eu tava de corpo mole. Pô, cara, continua aí, já era um coroa, tá de corpo mole, que não sei o quê. Eu falei, não tô, já fui excelente aqui, mas você sabe, eu já passei pra você toda a minha trajetória, a situação e a minha posição, eu quero sair, não quero pedir.
Quero que a empresa faça pelo menos isso, né? Essa última ação aí por mim. E aí ele falou assim pra mim, eu não esqueço. Sabe por que essa loja tá assim? Eu nem sabia como. Aí eu falei, por que a loja tá assim? Aí ele falou, por causa de funcionário filho da puta igual você. Naquele exato momento eu pensei, esse cara tá querendo me sacanear. A loja toda e a gerência tem câmera. Essa câmera daqui provavelmente filma com áudio. Ele tá querendo que eu me irrite e xingue ele? Porque ele falou, né? Funcionário filho da puta igual você. Aí eu falei pra ele, e sabe por que eu tô tão assim desanimado com a empresa? Aí ele, por quê? Eu falei, por causa de gerentes filhos da puta que vêm pra essa empresa.